Neste vídeo vamos continuar então o nosso estudo sobre aprendizado de máquina. Vamos começar com algumas definições básicas. Um conceito-alvo é aquilo que queremos aprender. Os atributos formam um conjunto de características com valores fixos que permitem identificar as instâncias de um conceito-alvo. Os atributos podem ser categóricos, quando assumem valores discretos, ou numéricos, quando assumem valores inteiros ou reais. Os elementos de um conceito são chamados instâncias. E um conjunto de instâncias utilizado para aprender o conceito-alvo é chamado de conjunto de exemplos. A descrição do conceito vai corresponder ao resultado produzido por um processo de aprendizado de máquina. Vamos ver um exemplo. Considere que nosso conceito-alvo a ser aprendido é poder identificar os dias em que Ana gosta de praticar o seu esporte favorito. Vamos chamar esse conceito-alvo de Enjoy SPT. Vamos utilizar os seguintes atributos e os seus valores correspondentes. Esses atributos são categóricos. Fazendo toda a combinação de possíveis valores que os atributos podem assumir, temos um total de 96 instâncias do nosso conceito-alvo. Vamos querer aprender o conceito-alvo a partir de um conjunto de 7 exemplos, fornecidos através dessa tabela. Então, nessa tabela nós temos os atributos, cada linha corresponde a uma instância, e essa instância vai ser classificada de acordo com o conceito-alvo. Assim, no caso da primeira linha, quando cada atributo tiver esse valor, dizemos que a Ana gosta de praticar o seu esporte preferido nessa ocasião. Já na terceira linha é um exemplo em que é um dia em que a Ana não gosta de praticar o seu esporte preferido. Vimos que este conceito-alvo que queremos aprender possui 96 instâncias. Nós estamos usando 7 dessas instâncias como exemplos para aprender o conceito-alvo. Assim, aprender significa generalizar a classificação das 89 instâncias que não conhecemos a partir das 7 instâncias conhecidas. Para aprender, precisamos, inicialmente, dividir o nosso conjunto de exemplos conhecidos em 2 conjuntos. Um conjunto chamado conjunto de treinamento e outro chamado de conjunto de teste. A ideia é que você use o conjunto de treinamento para construir o seu modelo. Uma vez o seu modelo construído, você vai testar o quão bom esse modelo é usando os exemplos do conjunto de teste. Perceba que precisamos fazer isso porque, se utilizarmos todos os exemplos que temos para treinamento, não saberemos como o nosso modelo irá se comportar quando novos casos forem apresentados. Podemos dividir o nosso conjunto em treinamento e teste da seguinte maneira: usando 2/3 dos exemplos para treinar o nosso modelo e 1/3 para teste. Dessa forma, o desempenho do seu modelo vai depender fortemente de qual conjunto você utilizou para fazer o treinamento. Uma maneira de contornar esse problema seria você fazer várias seleções, onde você seleciona aleatoriamente um conjunto de exemplos para ser o seu conjunto de teste e faz o treinamento com os outros exemplos disponíveis. No segundo experimento, você faz uma nova rodada de sorteio para tirar um novo conjunto de teste e fazer uma nova fase de treinamento com exemplos diferentes do primeiro caso. Então você pode definir uma série de experimentos, cada um dos quais usando um conjunto diferente para treinamento e teste, e depois comparar o desempenho dos vários modelos gerados. O problema desse tipo de construção é o fato de que você ainda corre o risco de usar alguns exemplos somente para teste ou somente para treinamento. Você pode contornar isso usando a validação cruzada K-fold. Nela, você vai dividir o seu conjunto de exemplos em 2 conjuntos, treinamento e teste, sendo que nesse primeiro experimento você vai pegar esse conjunto de exemplos aqui, que nos demais experimentos vão ser certamente usados na fase de treinamento. No experimento 2, você seleciona um novo conjunto de teste, que foi usado no primeiro para o treinamento e será usado nos demais também para treinamento. E assim sucessivamente. Então o que você faz é dividir o seu conjunto de exemplos em K partes
Cada uma dessas partes vai ser usada no teste, em um experimento, e o resto vai ser usada para treinar. Dessa forma, você garante que todos os seus exemplos serão utilizados pelo menos uma vez no conjunto de teste. E todos os seus exemplos serão usados também no conjunto de treinamento. Um caso particular dessa validação cruzada K-fold seria você pegar um único exemplo como conjunto para formar o seu conjunto de teste e todos os outros exemplos usados para o treinamento. Então, no experimento 1, você pega a primeira instância para fazer o teste e treina com todas as outras. No experimento 2, você tira a segunda instância e treina com todas as outras. No experimento 3, você tira a terceira instância e treina com todas as outras. Desta maneira, você garante que cada instância do seu conjunto de exemplos será usada uma vez para teste e as outras vezes no conjunto de treinamento. Mas qual a medida que vamos usar para saber se o modelo gerado na fase de aprendizado foi bom ou não? Então, uma das medidas possíveis é a medida de acurácia, onde você avalia a percentagem dos elementos que são classificados corretamente. Então, encerrada a fase de treinamento, o que nós queremos é usar o conjunto de teste na avaliação do modelo que foi gerado. Isso pode ser feito usando a acurácia como medida, que a acurácia é a percentagem dos elementos que são corretamente classificados. Vamos dizer que eu peguei as instâncias desses conjuntos, essas 10.000 instâncias, apresentei para o meu modelo e verifico que das 7.000 instâncias da classe A, ele classificou 6.954 instâncias corretamente como sendo da classe A. Das instâncias que não são da classe A, ou seja, das 3.000 instâncias, ele identificou corretamente 2.588 instâncias não fazendo parte da classe A. Então, essa diagonal me diz quantos elementos foram classificados corretamente como sendo da classe A e quantos foram corretamente classificados como não sendo da classe A. Esse valor indica quantos elementos que são da classe A que foram incorretamente previstos como não pertencentes a essa classe. Esses 46 instâncias são as instâncias que caíram nessa situação. Esse valor de 412 corresponde às instâncias que não são da classe A e que foram erradamente classificadas como sendo da classe A. Mas será que a acurácia sozinha é uma boa medida? Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho um conjunto com 1.000 exemplos, sendo 30 positivos e 970 negativos. Esses exemplos dizem respeito a uma pessoa ter câncer ou não. Então, o que eu estou falando é que de 1.000 pessoas, eu tenho 30 pessoas que têm características que me identificam ou que me permitiram classificar como pessoas que têm câncer, e tenho 970 que foram classificados de maneira negativa, ou seja, que são pessoas que não têm câncer. Usei esse meu conjunto de exemplos, construí um classificador e, ao usar o meu conjunto de teste nesse classificador, eu obtive uma acurácia de 90%. Um classificador com acurácia de 90% pode ser considerado um bom classificador? Então, vamos ver o seguinte caso. Considere que a acurácia de 90% tenha sido obtida quando eu apresentei para o meu classificador no conjunto de testes 5 instâncias de pessoas que têm câncer e 45 de pessoas que não têm câncer. Considere que o meu classificador acertou todas as 45 pessoas que não têm câncer e errou as 5 pessoas que tinham câncer. Isso torna a acurácia do classificador de 90%. Mas um classificador que não é capaz de identificar nenhuma pessoa com câncer não pode ser considerado um bom classificador. Então vimos que a acurácia, dependendo do problema que a gente tem, pode não ser a melhor medida para avaliar se o modelo é bom ou não. Existem outras medidas, como por exemplo a sensibilidade, a especificidade e a precisão, que complementam a informação da acurácia e te dão uma ideia melhor de como é o modelo que você acabou de construir. Então a sensibilidade vai ser
o quanto eu acertei da classe que eu tenho interesse no total dos elementos dessa classe. A especificidade me diz a proporção que eu tenho de classificar os elementos negativos corretamente. Então, é esse valor aqui. Ó. Eu estou classificando elementos não de A como não e estou vendo a proporção deles com relação a todos os elementos que não pertencem à classe A. Eu tenho a precisão, que me dá justamente o quanto eu acerto com relação ao total de elementos que foram previstos numa determinada classe. Então, neste vídeo, apresentamos alguns conceitos básicos e algumas medidas que permitem a gente avaliar os modelos gerados pelos algoritmos de aprendizado de máquina.